Olá, sétimo ano, boa tarde, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Então, quero desejar a todos boas-vindas à nossa aula de hoje à tarde, quarta-feira, né? Estamos na nossa segunda aula da disciplina de Matemática 1, do módulo 3, onde iremos trabalhar o assunto expressões algébricas e após a explicação vocês irão resolver a atividade que consiste em solucionar as questões das páginas 104, 105, 106 e 107, certo? Eu quero muito chamar a atenção de vocês porque estamos entrando numa parte um pouco diferenciada que para muitos é algo muito novo, né? Iremos trabalhar com a parte algébrica, com expressões algébricas, onde nós iremos misturar um pouco de números e letras, certo? É possível calcular envolvendo números e letras? Sim, a gente vai a partir de hoje começar a trabalhar com um pouco do cálculo algébrico, certo? Então, convido a todos a pegarem um caderno para fazer as principais anotações ou até mesmo abrir o módulo na página 102 para assim também acompanhar através do módulo. Pessoal, então, uma expressão algébrica é uma expressão que ela é formada por números e por letras, certo? A gente já conhece o valor absoluto de cada número, né? Porém, das letras não há um valor específico para cada letra, né? Então, cada letra ela vai representar um valor desconhecido, né? Se eu digo, por exemplo, o dobro da minha idade. Se você não sabe a minha idade, então é um valor desconhecido, né? Então é o dobro, é uma incógnita, né? É uma variável, certo? Eu tenho aqui alguns exemplos de expressões algébricas, né? Que são as expressões formadas por números e letras. Por exemplo, 5 mais x, né? Esse x, pessoal, não vale 10, viu? Nos anos anteriores, alguns alunos diziam: professor, mais x não é 10? Que a gente estudou lá no sistema de numeração romano. Sim, beleza. Aqui nós não estamos trabalhando com números romanos, certo? Então, o x é um valor desconhecido, tá bem? Então, eu tenho aí um exemplo de expressão algébrica, 5 mais x. E é possível somar 5 mais x? Não, né? Nesse caso aí não é porque a gente não sabe o valor do x, né? Então, fica desse jeito. Um outro exemplo de expressão algébrica, 4x, né? 4x é um outro tipo de expressão algébrica. Outro exemplo, 2a mais b, né? Galera, até aí são exemplos de expressões algébricas. A gente está vendo que expressão algébrica é aquela expressão que é formada por números e letras, tá bem? Então aí são exemplos de expressões algébricas, certo? Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Sempre que tiver um número junto com a letra, como por exemplo 4x, sempre que tiver um número junto de uma letra e entre esse número e essa letra não tiver nenhum sinal de operação, isso quer dizer que esse número está multiplicando essa letra. Isso indica que há uma multiplicação entre eles. Então, 4x é a mesma coisa de eu estar multiplicando 4 vezes x, tá certo? 4x, eu estou multiplicando 4 pela letra x. No exemplo ali embaixo, ó, 2a mais b. Esse 2a indica que o 2 está multiplicando a, ou seja, temos 2a, 2 vezes a, certo? Quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Nunca esqueçam disso. Quando tiver um número próximo de uma letra, indica que esse número está multiplicando essa letra. Indica que é uma multiplicação entre eles, certo? Pessoal, as letras na expressão algébrica, né, que ela é formada por uma parte literal e por uma parte numérica, né? Essa letra
ela também é chamada de variável. No caso aí, a variável é a letra x, certo? As letras, elas são chamadas de variáveis, certo? Então, pessoal, também chama a atenção de que essas letras, elas têm um valor qualquer, certo? Porém, a gente não está conhecendo esses valores. Vamos continuar nossa explicação, onde nós vamos descobrir, vamos calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Galera, o valor numérico da expressão algébrica é o resultado que a gente obtém quando a gente substitui as letras, né, as variáveis, por números e efetuamos o cálculo indicado nessa expressão. Por exemplo, eu tenho aqui a expressão 5 mais x e eu vou dar um valor para x. Eu estou dizendo aí que x é igual a 2. Eu tenho 5x para x igual a 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o valor do x, nesse caso aí, é 2, tá bom? Então, aonde tiver x, eu vou substituir por 2. Sendo assim, vai ficar, se era 5 mais x, e eu sei que x vale 2, então eu vou trocar o x pelo número 2, porque eu estou conhecendo o valor dele. Então, vai ficar 5 mais 2. Quanto é 5 mais 2? 7. Então, nessa expressão algébrica 5 mais x para x igual a 2, o valor numérico dela vai ser igual a 7. Mais um exemplo. Eu tenho aqui 4y para y igual a 5. Eu estou dando aí o valor do y. Eu estou dizendo que o y nessa expressão vai ser igual a 5. Tem um outro detalhe. O x vale 2 nessa expressão que eu estou indicando, certo? Isso não quer dizer que sempre, em todas as expressões algébricas, o x vai valer 2, tá bem? Quando a gente vai calcular o valor numérico, a questão ela vai indicar o valor da variável, ela vai indicar o valor da letra. Eu tenho aí 4y para y igual a 5. Vocês lembram que há pouco tempo eu disse que quando tem um número perto de uma letra, indica que há uma multiplicação entre esse número e essa letra. Se eu tenho aí 4y, eu tenho 4 vezes y. E eu estou vendo aí que y é igual a 5. Então, eu vou trocar o y pelo número 5. Então, vai ficar como? Vai ficar 4 vezes 5. Eu não sei que quando o número está junto com a letra, não é sinal de que há uma multiplicação? E eu não estou vendo aí que o y vale 5? Então, eu vou fazer isso. Eu vou trocar o y pelo 5 e eu sei que o 4 está multiplicando o y, porque eles estão juntos. E ao resolver, 4 vezes 5 é igual a 20. Logo, o valor numérico da expressão algébrica é igual a 20. Mais um exemplo para a gente finalizar essa parte do valor numérico. Eu tenho aí 2a mais b para a igual a 3 e b igual a 10. 2a mais b para a igual a 3 e b igual a 10. Vejam, nessa expressão eu estou dizendo que o a é igual a 3 e que o b é igual a 10. Então, aonde tem a eu vou substituir por 3 e aonde tem b eu vou substituir por 10. Eu tenho ali no início 2a e a gente viu que quando o número está junto da letra é porque está multiplicando. E eu sei que a vale 3, então eu vou substituir ali e vai ficar da seguinte forma. 2 vezes 3 mais b. b vale 10, então eu vou trocar aí o b pelo 10. Assim eu vou obter a seguinte expressão. 2 vezes 3 mais 10. Pessoal, quando tem uma multiplicação e uma soma, a gente começa resolvendo a multiplicação, né? Ela é prioridade. 2 vezes 3, 6. Vai ficar 6 mais 10. Quanto é 6 mais 10? 16. Certo? Aí eu calculei o valor numérico da expressão algébrica 2a mais b para a igual a 3 e b igual a 10. Além disso, pessoal, a gente também pode simplificar expressões algébricas, né? Simplificar e escrever de uma forma mais simples.
eu tenho aqui como exemplo a expressão 4x mais x. Olha só, eu tenho 4 letras x e estou colocando mais uma letra x. Se eu tenho 4x e coloco mais um x, vai ficar quantos? 5. Então, eu tenho aí 5x. 4x mais um x, 5x. Certo? Eu simplifiquei a expressão. Mais um exemplo. 4y menos 2y. Eu tenho 4 letras y e tirei 2 letras y. 4y e tirei 2. Ficaram quantos? 2. Então, 2y. Outro exemplo. Eu tenho 2, parêntese, a mais 3b. Vocês devem lembrar que a gente estudou que quando o número está fora do parêntese, ele vai multiplicar o que está dentro do parêntese. Então, eu vou multiplicar aí 2 vezes a. Se eu multiplico o número por uma letra, não vai ter um valor numérico, né? Então, eu vou só repetir o 2a. Mais 2 vezes 3, 2 vezes 3b, né? 2 vezes 3, 6. E eu repito o b. Assim vai ficar 6b. Então, eu simplifiquei 2a mais 6b. Eu não posso somar números que possuem letras diferentes. Eu só posso somar os números se eles tiverem a mesma letra. Como A é diferente de B, então não vou somar 2A mais 6B, simplesmente pelo fato das variáveis serem diferentes, tá certo? Então eu termino aí. Galera, essa foi a explicação e agora nós vamos para a atividade. Na página 104 temos a primeira questão que diz: para cada sentença, escreva uma expressão algébrica. O item A, triplo de um número qualquer. Galera, o triplo é 3 vezes. Então você vai escolher uma variável qualquer, certo? No caso aí você pode escolher qualquer letra. No item B, 5 adicionado ao quádruplo de um número qualquer. Adicionar é mais, né? C, 30% de um número qualquer. D, o dobro do sucessor de um número qualquer. E o item E, um nono de um número qualquer adicionado ao dobro desse mesmo número. Então, vocês vão usar expressões algébricas para representar cada uma dessas sentenças. A questão 2. Na página 102, escrevemos uma expressão algébrica para representar o que Thalita estava dizendo. Agora vamos fazer o contrário. Siga como exemplo do item A e resolva os demais itens. No item A tem o quê? 2x mais 5 menos 3. E a resposta qual foi? Pensei em um número e multipliquei-o por 2, ou seja, 2x. Adicionei 5, ou seja, mais 5 ao resultado. E por último, subtraí 3 da soma obtida. Vocês vão usar, pessoal, esses artifícios para descrever essas expressões algébricas. No item B tem 5, tem y mais 4, parêntese, vezes 7. Então, vocês vão descrever. Na C, c elevado ao quadrado, mais 8 sobre 10 menos 5. E na D, 3t menos 2 elevado ao quadrado, mais 9. Então, usando o mesmo artifício que foi usado no item A, vocês vão resolver os demais itens. A terceira questão, ela diz: o custo de produção de cada bombom que Luana faz para vender varia de acordo com o sabor. Já as embalagens usadas por ela têm custo fixo de R$ 3,25 a unidade e cada uma acondiciona 6 bombons. Item A. Escrevam a expressão algébrica que permita calcular o custo de Luana com a produção de uma embalagem com 6 bombons de acordo com o recheio. B. Calcule o custo para produzir uma embalagem com 6 bombons no sabor de morango, no segundo ponto uva e no terceiro ponto ameixa, de acordo com o custo de produção que está indicado em cada um desses pontos, certo? A próxima questão é a quarta, onde vocês vão ligar as expressões algébricas equivalentes,
tá bem? Vocês vão resolver as expressões algébricas, vão simplificá-las, na verdade, e vão ligar cada uma à sua forma mais simples, tá bem? Na página 106, nós temos a questão 5, onde vocês também vão simplificar cada uma das expressões e depois vão calcular o valor numérico, sabendo que o x vai ser igual a 4. Então, na questão 5, a primeira coisa que você vai fazer com cada expressão é simplificá-la. Depois vocês vão calcular o valor numérico, sabendo que o x ele vale 4, tá bem? Ainda na página 106 temos a questão 6, que pede para escrever um enunciado de um problema, cuja resposta seja a expressão algébrica 3n mais 2. Galera, essa questão ela é bem pessoal. A 7ª questão vocês vão observar a composição dos polígonos regulares, né, que está aí indicado, e sabendo que o lado de cada um desses polígonos mede x unidades de comprimento, nomeie-os de acordo com a quantidade de lados e escreva a expressão que representa o seu perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados, tá bem? E o polígono regular, ele tem todas as medidas do mesmo tamanho, todos os lados com o mesmo tamanho. Na página 107 temos a questão 8. A questão 8 diz: observe o que Daniela e Pedro estão dizendo. A Daniela diz: escolhi um número e multipliquei-o por 3. Em seguida, adicionei 8 ao resultado e, por último, subtraí 5 da soma obtida. O Pedro falou: escolhi um número e adicionei a ele 6. Em seguida, subtraí 1 da soma e, por último, dividi o resultado obtido por 4. Item A. Calcule mentalmente os resultados obtidos por Daniela e por Pedro, supondo que eles tenham escolhido respectivamente os números que estão indicados em cada um dos 4 pontos. E no item B, vocês vão escrever a expressão algébrica que representa o que Daniel e o que Pedro disseram. Pessoal, além dessa questão, temos a questão 9, que finaliza a atividade, que vocês vão observar a sequência de figuras, né? Temos aí 5 figuras diferentes, né? E no item A vocês vão escrever as duas próximas figuras dessa sequência. No item B vocês vão escrever uma expressão algébrica que representa a quantidade de pontos em cada figura. E no item C vocês vão dizer quantos pontos tem a figura 20 dessa sequência. Na C vocês não vão desenhar, vocês vão reaproveitar o que vocês acharam na expressão do item B e vão calcular o valor numérico no item C. Gente, essa foi a atividade, certo? Amanhã, quinta-feira, nós temos o nosso plantão de tira dúvidas, que acontece a partir das 13h30. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, que é normal, né, eu peço que vocês estejam levando para esse plantão para que a gente possa debater sobre essa dúvida e buscar esclarecimentos. Dúvidas em relação à atividade, a gente também pode esclarecer através desse plantão de tira dúvidas que acontece às quintas-feiras, né, na nossa disciplina de Matemática 1. Pessoal, agradeço demais a atenção de todos. Também podem estar nos procurando através do WhatsApp, tá bom? E também eu chamo a atenção para a questão da postagem das atividades, pessoal. Essas atividades, como vocês sabem, elas servem para compor a nota de MA, né? Então, quando o aluno ele fica sem postar atividade, a gente não sabe como, não tem como avaliar aquele aluno. Então, isso acaba prejudicando a sua nota, certo? Então, participação, assistir às videoaulas, postar as dúvidas no grupo, levar as dúvidas para os nossos plantões, para a gente estar tirando essas dúvidas, não deixar a atividade acumular, também não deixar as dúvidas acumular, certo? Também quero desejar a todos um feliz dia do estudante, né?
Não foi somente no dia 11, mas todos os dias é o dia do estudante, certo? Aqui ficam os meus parabéns a todos os estudantes, né? Vocês que fazem a diferença. E o meu muito obrigado, tenham todos uma ótima tarde e aguardo todos amanhã no nosso plantão. Obrigado.